Meus irmãos, aos sábados nós estamos vendo sobre esse livro, o Ministério Remendador do Apóstolo João, de Witness Lee. E hoje chegamos ao 5º capítulo, que tem como título O Resultado da Vida, a Igreja. Só nesse título já é algo que nos toca, né, irmãos? Mostrando que o que gerou a igreja não foi obra do acaso, não é obra de homens, mas é a vida. E não qualquer vida, é a vida divina. Senhor Jesus, o Evangelho de João fala bastante de vida, né? Tem mais de 40 vezes aparece a palavra vida no Evangelho de João. E muitas vezes falando da vida divina, vida do Deus triuno. E essa vida se tornou acessível ao homem, graças à obra de Jesus. Através da morte e ressurreição de Jesus, essa vida se tornou disponível a todo homem. E algo que está vivo, ele produz algo. Tudo que é vivo faz alguma coisa. E essa vida também, essa vida gerou a igreja. Senhor Jesus, e hoje nós vamos ver alguns aspectos da igreja que é falado no Evangelho de João. Embora a palavra igreja não apareça em nenhum versículo do Evangelho de João, a igreja está ali. Por detrás dos versículos, subentendida através dos versículos, a igreja é citada várias vezes. Um exemplo disso também é no livro de Esther, que não aparece o nome Deus, mas quando a gente lê aquele livro maravilhoso, Deus está ali nos bastidores, orquestrando todo o enredo daquele livro maravilhoso, né? Então a igreja também está aqui, no Evangelho de João, mesmo a palavra igreja não aparecendo. Senhor Jesus, e hoje vamos ver 8 aspectos da igreja, né? Irmãos, é muito importante que em cada aspecto nós perguntemos para o Senhor, o que o Senhor quer comigo através desse aspecto da igreja? Nós vamos falar da igreja como casa de Deus, como as muitas moradas, como noiva, e é tudo muito lindo. Mas o que isso nos traz de responsabilidade? O que isso nos traz como uma reflexão a ser pensada e também praticada no nosso dia a dia? Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver da igreja é a igreja como a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Importante que nós percebemos que desde sempre Deus quer habitar com o homem. Desde que Deus criou o homem, Ele queria estar com o homem, né? E a gente sabe do que aconteceu lá atrás, mas Deus não desistiu de estar com o homem, né? Graças a Deus, nós vemos ali no Velho Testamento o tabernáculo, depois um tabernáculo, Moisés e o sumo sacerdote só que podiam entrar, ainda muito escasso ainda, muito limitado. Depois temos o templo, que mais pessoas podiam entrar, podiam desfrutar ali da presença de Deus, mas depois nós vamos ver o que aconteceu com o templo, o que fizeram com o templo, né? E também depois nós vemos o próprio Deus se tornando homem para estar com os homens. Então o corpo físico de Jesus ali era a casa de Deus, mas também limitado em tempo e espaço. Mas através da morte e ressurreição do Senhor, foi gerada a igreja. Então agora todo homem pode fazer parte, todo homem regenerado pode fazer parte da igreja e ter contato com Deus. Mas ainda não é o final. Depois nós vamos ver que o passo seguinte, quando vai culminar tudo isso, é na Nova Jerusalém, onde Deus e o homem realmente vão estar totalmente mesclados, né? Deus e o homem, Deus e o Filho, vai ser tudo uma coisa só. O plano de Deus se cumpriu ali, né? Senhor Jesus. Então o primeiro aspecto da igreja como casa de Deus está em João capítulo 2. João 2, versículo 13, a partir do versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai
casa de negócio. Então, aqui Jesus está se referindo ao templo, como a casa do Pai. E depois, mais para frente, versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinais nos mostra para fazer essas coisas? Que Jesus veio ali e falou que era para parar de fazer aquela bagunça que estavam fazendo, né? E Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? O versículo 21 agora é muito importante. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Que Jesus estava falando que o templo era a casa do Pai, mas ele ia ser destruído. O templo era o corpo de Jesus. E depois de 3 dias, o Senhor fala que em 3 dias o reconstruirei. O que Jesus está falando? Depois que eu ressuscitar, a igreja vai ser gerada. E a igreja é onde Deus vai habitar. Senhor Jesus, também nós podemos ver, quando Jesus ressuscitou, não apenas seu corpo físico foi levantado. Nós vemos um corpo espiritual, a igreja sendo gerada. Isso nós vemos em Efésios 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui fala que ele o deu à igreja, a qual é seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele gerou a igreja. O seu corpo foi, não apenas o corpo físico, mas o corpo espiritual também foi gerado. Então aqui nós vemos a igreja como corpo, a igreja como a casa de Deus. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de seu corpo, que é a igreja. Também mais um versículo mostrando a igreja como corpo de Cristo. A igreja como a casa de Deus, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Também 1 Timóteo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mais uma vez aqui falando da casa de Deus, que é a igreja. Então nós vemos esse primeiro aspecto, a igreja como a casa de Deus, a igreja como a habitação de Deus. Mas o que isso significa para nós? O que isso nos traz de responsabilidade? Senhor Jesus, irmãos, o que eu desfruto nesse primeiro aspecto é que a igreja ela não é obra do acaso. A igreja é resultado de uma vida indestrutível, de uma vida santa, da vida do nosso Deus. O nosso Deus se tornou homem para morrer, ressuscitar e nos dar essa vida. Senhor Jesus, então, nós somos a casa de Deus, onde Ele habita coletivamente. Todos nós formamos a casa de Deus. Não é muitas casas. Durante toda vez que fala da casa de Deus, fala no singular. É uma casa de Deus. Então, todos nós, os regenerados, formamos a casa de Deus. E a casa de Deus é onde ele tem que se sentir à vontade, onde ele tem que ter liberdade, onde ele não precisa, como diz o ditado, pisar em ovos para lidar com a gente. Qualquer coisinha a gente já fica chateado, qualquer coisinha já quer desistir. Não, o Senhor precisa ter liberdade no nosso meio. Liberdade de falar, de nos corrigir, de nos exortar, de nos encorajar. Ele precisa estar em casa. Senhor Jesus. E como casa que nós somos, como nós temos nos apresentado para Ele? Uma casa aconchegante? Uma casa limpa? Ou algo hostil? Algo que repele? Algo sujo? Irmãos,
embora sejamos a casa, todos nós somos a casa no singular, né? Mas tudo que eu faço, irmãos, interfere também no coletivo. Todo o meu modo de viver, todo o meu modo de agir, não faz bem ou mal só para mim. Faz bem ou mal para a casa de Deus. Então não é só eu pensar só em mim mesmo. Agora eu estou junto dos irmãos. Tudo que eu faço também vai refletir nos irmãos. Então, a casa de Deus é santa. E precisamos ter seriedade e temor em tudo que envolve a igreja, né? Senhor Jesus. O segundo aspecto da igreja que nós vamos ver, que estamos vendo, é a igreja como a noiva. João capítulo 3. A partir do versículo 28. Aqui, contextualizando, os discípulos de João Batista foram questionar ele. Por que Jesus estava tendo cada vez mais seguidores, cada vez mais as pessoas estavam se voltando para Jesus, e os discípulos de João Batista foram falar com ele. Aí, versículo 28, João Batista responde assim: Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. E como se João Batista estivesse falando, as pessoas estão seguindo Jesus porque ele é o noivo. E a noiva, que é a igreja, pertence ao noivo. Irmãos, é como se João falasse assim, me seguir é estar traindo Jesus. Porque ele é o noivo. A noiva tem que seguir o noivo. A noiva tem que obedecer o noivo. Né? Então, ali João está falando, eu sou apenas amigo do noivo. João, muito importante, o precursor do Senhor Jesus, mas o noivo é o Senhor. A noiva pertence ao noivo. Irmãos, isso também é muito sério. A igreja pertence ao noivo. Toda decisão que envolve a igreja precisa ser decidida pelo noivo. Tudo que envolve a igreja tem que passar pelo noivo. Né? 2 Coríntios 11. Senhor Jesus. 2 Coríntios 11, 2. Paulo fala, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então aqui Paulo está falando dos irmãos, sobre preparar os irmãos para um só, como virgem pura, né? sem pecado, tal, santa, para um só esposo, que é Cristo. A igreja não pertence a nenhum homem. A igreja não pertence a nenhum ministério. Ministério de fulano de tal, ministério disso, daquilo. A igreja é do noivo. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Senhor Jesus. E em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Também o versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mostrando aqui a nova Jerusalém, a cidade santa, como a noiva adornada para seu esposo. E quem que é essa noiva? O versículo 7 responde, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Todos os filhos de Deus constituem nessa noiva, que está sendo preparada para o seu noivo. Né? E esse é o segundo aspecto da igreja como noiva. E o que isso fala para nós? Né? Irmãos, como noiva, um dia, essa noiva vai precisar se apresentar para o seu noivo. Se fosse hoje, a noiva está preparada? Se fosse hoje, eu como parte dessa noiva, estou preparado? Em Efésios 5 fala de
de uma noiva sem mancha, sem ruga, sem defeito. Irmãos, eu olhando para mim, eu não estou pronto. Irmãos, o que esse aspecto da igreja como noiva fala para nós? Irmãos, cada dia importa. Cada reunião é importante. Cada vez que nós nos voltamos ao Senhor é importante. Cada vez que nós oramos, cada vez que temos comunhão com os irmãos, a noiva está sendo preparada. Senhor Jesus, irmãos, não podemos deixar para se preparar amanhã. A noiva precisa se preparar agora. Senhor Jesus, o terceiro aspecto da igreja é a igreja como o rebanho. Isso está em João capítulo 10. João 10, versículo 16. João 10, 16, o Senhor está falando assim com os judeus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor está falando com os judeus, que eles estavam no aprisco. O aprisco representava aqui a lei. O aprisco era uma proteção temporária. Os judeus foram protegidos, foram guardados através da lei. E quando nós lemos esse versículo, o Senhor está falando, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Mas conduzi-las para onde? Não é para o aprisco. Aqui o Senhor está falando de outras ovelhas, dos gentios, daqueles que não eram judeus. E o Senhor está falando que precisava conduzi-las, essas ovelhas também. Mas não para o aprisco. Então, nós precisamos voltar aqui para o começo desse capítulo. Versículo 1. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3 agora. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele tira do aprisco. Ele tira de debaixo da lei, de debaixo da religião. E o versículo 4. Depois faz sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aqui o Senhor fala que está tirando as ovelhas para fora do aprisco, depois faz sair todas as que lhe pertencem e vai adiante delas. Não é mais a lei que guia, não é mais a religião que guia, é o pastor. É Cristo como pastor guiando o seu rebanho, guiando as ovelhas. Elas o seguem e reconhecem a sua voz. Aí depois chegamos no versículo 16, Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Senhor Jesus, Efésios 2. Efésios 2, versículos 14 até o 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esse trecho de Efésios 2 deixa claro que tinha os judeus e os demais. Mas através da cruz, através dessa vida divina, ele criou um só rebanho. E tem um só pastor. Esse pastor é o que conduz as ovelhas. As ovelhas precisam reconhecer a voz do seu pastor. Irmãos, a igreja como um rebanho, o que traz para nós? Irmãos, eu desfrutei muito disso, que em nós há uma vida de rebanho, há uma vida coletiva, há uma vida de família.
Senhor Jesus, quanto mais essa vida cresce em nós, mais nós sentimos necessidade de estar com os irmãos. Mais nós sentimos necessidade do rebanho de Deus. Irmãos, isso é um termômetro para nós. O quanto eu desejo estar com os irmãos, por que eu troco os irmãos. O que me faz trocar os irmãos? Qual é a outra opção que eu tenho, além dos irmãos? Se eu prefiro o conforto, graças a Deus pelas transmissões que nós temos aqui, mas se eu prefiro o conforto do meu sofá, do que estar no meio dos irmãos, é sinal que a vida precisa crescer. Graças a Deus pelas transmissões online. Mas, irmãos, cá entre nós, não é para nós a transmissão. Nós devemos almejar estar aqui. Devemos almejar estar no meio do rebanho. Irmãos, vamos ser sinceros, é diferente. É diferente você pegar a reunião do seu sofá do que estar aqui. Às vezes nós não podemos estar aqui. Né? A minha esposa não pode estar aqui hoje, ela está doente. Graças a Deus, mas não está tendo transmissão. Mas, se pudesse estar aqui, irmãos, eu pedi para o Marcos gravar para mim mostrar o áudio para ela depois, né? Mas não é a mesma coisa. Não é. Irmãos, isso é um termômetro para nós. Em nós há uma vida de rebanho. E quanto mais essa vida cresce, mais os irmãos se tornam lindos, mais os irmãos se tornam agradáveis, mais nós desejamos estar com os irmãos. Né? Senhor Jesus, o outro aspecto da igreja é a igreja como a reunião dos filhos de Deus como um só. João 11, a partir do versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então aqui mostra o sumo sacerdote Caifás naquele tempo, falando para o povo, que Jesus, um só homem, ele morreria por todo o povo, por toda a nação, não só a nação de Israel. Depois ele fala, por todo o povo, a fim de reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Irmãos, eu desfrutei aqui quando fala em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Em nós, no homem, é natural do homem viver disperso. É natural do homem se isolar. Seja até mesmo no meio cristão, qualquer coisa é motivo para se retirar. Qualquer coisa, seja por doutrina, seja por prática, seja por costumes, o homem, se ele não concordar, já acende uma luzinha ali, melhor se retirar. É natural do homem isso. Mas nesse trecho nós vemos que Cristo morreu para nos tornar um. Para que sejamos um. Embora é natural do homem se dispersar, não é natural dessa vida divina que está em nós. Essa vida divina tem o propósito de nos unir, de nos mesclar, né? E isso nos fortalece, irmãos. Senhor Jesus. Então, o que eu desfrutei desse aspecto da igreja, né? Aqui é a reunião dos filhos de Deus como um só. Eu preciso parar de focar, eu preciso parar de valorizar o que me difere dos irmãos. Irmão, se eu for procurar pessoas iguais a mim, eu vou ter que fundar a minha igreja. Eu vou ter que abrir uma igreja para mim lá, a igreja dos Lucas Moreto. Irmãos, e só vai ter eu lá. E se tiver outra pessoa igual a mim lá, eu não vou suportar ficar lá, eu acho. O pessoal fala de casamento, encontrou a alma gêmea. Eu não procurei alma gêmea coisa nenhuma. Minha alma é terrível.
né? Eu não quero encontrar uma alma gêmea. Mas, irmãos, aqui fala de nós valorizarmos, não o que nos difere dos irmãos, mas aquilo que nos une. Quando e o que nos une é Cristo. Quando nós valorizamos Cristo, irmãos, não é qualquer coisa que vai nos dispersar. Não é qualquer coisa que vai nos abalar. Nosso foco precisa ser o que nos une. O que nós temos de semelhante? Cristo. Senhor Jesus. O outro aspecto da igreja é a igreja como os muitos grãos. Isso está em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 24. Os irmãos podem ler, por favor, para mim tomar um gole de água. Amém. Irmãos, aqui o Senhor está falando que Ele precisava morrer para gerar os muitos frutos, para gerar os muitos grãos. Irmãos, eu acho que esse foi o aspecto que eu mais desfrutei nessa palavra, né? Porque a gente precisa ver o contexto do que estava acontecendo aqui, quando o Senhor falou isso. João 12, a partir do versículo 12, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, havia uma multidão esperando o Senhor ali, e quando o Senhor passava, versículo 13 fala, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Havia uma multidão ali, louvando o Senhor. Aí depois, versículo 17, dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí, vai o mundo após ele. Até os fariseus estavam dando testemunho que a multidão estava indo atrás do Senhor. O mundo estava indo após o Senhor. Depois, versículo 20, versículo 20 e 21, mostra até mesmo os gregos vindo ali e procurando o Senhor. Irmãos, humanamente falando, era o auge do Senhor na terra. Ali a multidão clamando, a multidão buscando Ele, a multidão exaltando Ele. No versículo 23, o Senhor fala, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o Senhor parasse aqui, parece que o Senhor estava recebendo tudo aquilo ali, toda aquela honra. Mas quando o Senhor fala de ser glorificado o Filho do Homem, em seguida ele fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando o Senhor falou de ser glorificado o Filho do Homem, Ele falou de Ele se entregar em favor da igreja. Irmãos, Ele trocou os aplausos dos homens pela igreja. Ele trocou a glória dos homens pela igreja. Irmãos, isso mostra muito claramente para nós. A igreja sempre esteve no coração de Deus. A igreja nunca foi plano B. A igreja não é resultado de algo que deu errado, então agora vamos gerar a igreja. Não. A igreja é resultado da vida. A igreja sempre esteve no coração do Pai. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós, como a igreja, sempre estivemos no coração do Pai. Senhor Jesus. E agora que o Senhor falou que Ele precisa morrer para gerar esses muitos grãos, o que isso nos traz de responsabilidade? Irmãos, esses muitos grãos precisam estar juntos para serem úteis. Eu, como um grão, se eu me isolar, eu sou apenas um grão. Não vai acontecer nada. Mas se nós estivermos juntos, nós podemos ser trabalhados, nós podemos, como fala no capítulo desse livro, né? Fala que esses muitos grãos juntos, eles podem formar um pão. Né? E esse pão representa o corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, é a igreja.
E esse pão também serve para alimentar, serve para nutrir, serve para ser útil para Deus. Senhor Jesus, nós somos esses muitos grãos, fruto de um penoso trabalho do Senhor. Senhor Jesus, e agora, outro aspecto da igreja, a igreja como as muitas moradas na casa do Pai. João 14. Quando nós falamos das muitas moradas na casa do Pai, há muito tempo se criou um conceito errado no meio cristão, de que essas moradas são casas celestiais que Jesus foi construir, depois já emendaram até com ruas de ouro que Jesus está preparando para nós e tudo mais. E infelizmente, irmãos, muitos acreditam nisso, muitos se apegam nisso, muitos esperam isso, porque tem quem pregue isso. Mas, à luz da palavra, nós vemos que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver esperar que Jesus esteja construindo mansões para nós, quando ele já disse para os vencedores lá em Mateus 25, que o reino dos vencedores já está preparado desde a fundação do mundo. É nesse reino que eu quero estar. Né? O Deus que criou tudo em 7 dias, ainda está demorando mais de 2.000 anos para construir essas casas? Não faz sentido. Né? Então nós vamos ver o que são essas muitas moradas na casa do Pai. João 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui, quando fala a casa de meu Pai, há muitas moradas. Nós vimos no primeiro aspecto da igreja, a igreja como casa de Deus, em João 2, tem essa mesma expressão, casa do meu Pai. Falando do templo, depois esse templo passou a ser o corpo de Jesus, que passou a ser a igreja. Né? Depois da morte e ressurreição do Senhor, essa vida gerou a igreja. Então ali, a casa de meu Pai, todos concordam que é a igreja. Mas por que aqui, casa de meu Pai, é alguma coisa lá no céu? Não faz sentido. Então, aqui, casa de meu Pai, há muitas moradas. E quem são essas moradas? Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O que é as muitas moradas na casa do Pai? Somos nós. Cada um de nós é uma morada para o Pai. Coletivamente, nós somos a casa do Pai. Mas cada um de nós somos uma morada. Quando Paulo fala o corpo de Cristo, é um corpo, tem muitos membros. Cada um de nós é um membro desse corpo. Aqui é a casa do Pai, há muitas moradas. A casa do Pai, de um modo coletivo, é a igreja. E as muitas moradas somos cada um de nós. Quando o Senhor fala, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde ele estava? Ele estava no Pai. Então, a partir do versículo 17, aqui o Senhor fala que ele vai preparar o lugar, depois vai voltar. Ou seja, eu vou morrer e vou ressuscitar. E ele aqui ressuscitou e nos deu o Espírito. Versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando o Senhor fala, vós o conheceis, o Senhor está falando, vocês me conhecem. Porque eu habito com vocês, eu estou aqui com vocês. Mas eu vou e volto para estar em vocês. O Senhor não quer só estar ali com eles, o Senhor queria estar neles. Né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
Ainda por pouco tempo, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Por quê? Porque ele ia morrer. Vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, que maravilhoso. O Senhor morreu, ficou um tempo ali ausente, mas voltou para estar dentro deles. E eles se tornaram a morada. Cada um deles se tornou uma morada para o Pai. Senhor Jesus. Então nós temos aqui mais um aspecto da igreja. A igreja como essas muitas moradas na casa do Pai. De um modo coletivo, nós somos a casa de Deus. Mas de um modo mais íntimo, mais particular, cada um de nós é essa morada, né? Então, nós precisamos ver que tipo de morada nós temos proporcionado. De um modo coletivo, estar aqui na reunião, irmãos, nós precisamos sim exercitar o Espírito, louvar o Senhor, buscar o Senhor, mas também como morada, nós também precisamos ter a nossa experiência particular com o Senhor, né? Senhor Jesus. Outro aspecto da igreja, a igreja como os ramos da videira. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Então aqui mostra a igreja como o ramo dessa videira, né? E como o ramo da videira, irmãos, nós precisamos estar ligados a essa videira, estar conectados, estarmos vinculados a essa videira. Um ramo fora da videira é um ramo morto, e o que ele produz é só morte. Ele não tem capacidade de produzir vida, porque ele está desconectado da vida. Então isso também é um alerta para nós. Embora seja muito lindo dizer que nós somos esses ramos conectados à videira, também é uma responsabilidade muito grande. Porque aqui fala de dar fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Estamos dando fruto para o Senhor? Aqui o Senhor está falando que quem permanece nele, dá fruto. E que frutos são esses? Né? Versículo 12 fala de amarmos uns aos outros. Mas não com qualquer amor. É como Ele nos amou. Então, aqui, dar fruto e amar está no mesmo contexto. Nós precisamos estar ligados à videira para conseguir amar os irmãos, para conseguir amar as pessoas, para conseguir que esse amor flua de nós. Aí sim nós vamos dar frutos para o Senhor. Quando a gente vai colher uma fruta de um pé, a gente não fala, olha, peguei a fruta do galho tal, ou peguei a fruta do galho X ali. Não, a gente exalta a planta, o pé como um todo, né? Por quê? Porque o que é exaltado ali é a planta, é o pé frutífero, né? Então, nós não precisamos nos preocupar em dar mais fruto do que o irmão que está do nosso lado. Nós precisamos nos preocupar em que todos deem fruto, de que todos estejam ligados à videira. Amar como o Senhor nos amou é garantir que o irmão que está sentado do meu lado vai permanecer conectado à videira, né? É cuidar para que o irmão permaneça conectado à videira. Senhor Jesus, e o último aspecto da igreja que nós vamos falar nessa noite é a igreja como aperfeiçoados em um. Senhor Jesus, que é um dos versículos que a gente leu no começo. João 17, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Senhor Jesus, versículo 11, irmãos, o Senhor ora ao Pai para que o Pai nos guarde. Mas não dependendo de sorte, não dependendo do acaso. Tem um modo muito eficaz e talvez o único que nos guarde. Aqui o Senhor fala: guarda-os em teu nome que me deste. Irmãos, o nome do Senhor é poderoso para nos guardar. O nome do Senhor é poderoso para nos manter conectados à videira. Para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, não é em vão. Não é um mantra. É um pedido de socorro. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, invocar o nome do Senhor é pedir proteção para o Senhor. É pedir para o Senhor nos guardar. E quando nós invocamos o nome dEle, aqui está falando que nós somos um. Por quê? Porque nós estamos declarando Ele como Senhor. Nós estamos falando, todos nós somos servos de Ti, Senhor. Irmãos, isso é ser guardado. A unidade nos guarda. Estar junto dos irmãos é salvação para nós. O nome do Senhor é salvação para nós. Aí, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aqui está falando de uma unidade perfeita. O Senhor está falando, assim como eu e você, Pai, somos um. Irmãos, que unidade maravilhosa é essa? O Deus triuno, a unidade do Deus triuno, não tem falha, não tem erro, é perfeita. E o Senhor está falando, eles precisam ser um assim. Mas, irmãos, é um padrão muito alto, é um padrão muito elevado. Aqui o Senhor está falando para que nós sejamos um. E o padrão é essa unidade do Deus triuno. Irmãos, nós não conseguimos. Por nós não conseguimos. E também não é um padrão para nós imitarmos. Não é um padrão, olha a unidade do Deus triuno, vamos fazer igual. Não é um padrão para nós imitarmos. Aqui o Senhor está falando desse padrão, o Senhor fala assim, para que eles também, e eu em ti também, sejam eles em nós. Essa unidade não é um padrão para imitarmos, mas é um lugar para nós estarmos. Nós precisamos estar dentro dessa unidade. E isso é possível através do nome do Senhor. Toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, nós participamos dessa unidade perfeita. Senhor Jesus, a partir do momento que nós criamos a nossa unidade, nós estamos concorrendo com essa unidade perfeita do Senhor. Então não é para nós imitar, mas é um lugar para nós estarmos. Senhor Jesus, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui fala de aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados aqui, no grego significa completo, objetivo alcançado. É o ápice do que você estava tentando fazer e deu certo. Então, aperfeiçoados na unidade, aqui está falando, para que quando nós formos aperfeiçoados na unidade, o mundo vai conhecer que o Senhor foi enviado. Então, quando tem unidade, é o Senhor que é expressado. Quando tem unidade no nosso meio, o mundo conhece quem é Jesus. O mundo não exalta nenhum homem, o mundo não exalta ministério de homem nenhum. Quando a unidade é aperfeiçoada, é Cristo que é exaltado. E quando nós falamos dessa unidade perfeita do Deus triuno, parece que é um mar de rosas, né? A unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Mas, irmãos, para ter tal unidade, teve que ter renúncia, teve que ter cruz, o Pai teve que entregar o Filho. É uma unidade perfeita, mas doeu no Pai, doeu no Filho, né? Então, quando nós falamos de sermos aperfeiçoados na unidade, também envolve
renúncia, envolve tomar a cruz, envolve deixar nossas coisas e deixar a vida divina nos guiar. Senhor Jesus, irmãos, essa unidade, ser aperfeiçoados na unidade, né, o que eu desfrutei desse aspecto, ser aperfeiçoado na unidade não é fácil, mas se estivermos focados no Senhor, não é qualquer coisa que vai nos abalar, não é qualquer coisa que vai nos fazer desistir. Eu falo por mim, irmãos, mas eu creio que é um sentimento da grande maioria. Quantas vezes nós já pensamos em desistir? Quantas vezes nós falamos assim, não sei se é para mim esse negócio de cristão. Não sei se é para mim esse negócio de vida da igreja. Mas, irmãos, se não for essa a nossa vida, o que vai ser? O que vai ser de nós sem a vida da igreja? Irmãos, vamos deixar o Senhor trabalhar em nós, a fim de que essa unidade realmente seja aperfeiçoada em cada um de nós. Unidade não é só estar junto, não é só estar aqui. Eu posso estar aqui, posso ser um estorvo para os irmãos, posso ser uma pedra de tropeço para os irmãos. Estar juntos, ser aperfeiçoados, é ter o mesmo sentimento, ter o mesmo encargo, é apoiar, é ter a mesma vida guiando. Isso é unidade. Não é só estar do lado, mas é estar no mesmo mover, na mesma vida. Então nós vemos esses aspectos da igreja, né? Cada aspecto muito maravilhoso, cada aspecto mostrando uma responsabilidade de cada um de nós. Então a gente parece que a igreja né? Maravilhosa, a igreja é linda, é santa, mas ela precisa continuar sendo santa. Então, nesse capítulo do livro, no final dele, mostra algumas coisas que atrapalham a igreja. Isso é algo muito sério. São coisas que a igreja não pode tolerar, para que continue sendo santa, continue tendo unidade, né? Então, só citar essas coisas bem rápido, já deu meu tempo. A igreja precisa ser tolerante, exceto quando há adoração a ídolos. Porque o ídolo rouba a glória de Deus. Não é apenas uma estátua, é qualquer coisa que rouba o trono de Deus na nossa vida. Quando toleramos ídolos, estamos declarando que Deus não é suficiente. Então a igreja não pode tolerar idolatria. A segunda coisa que a igreja não pode tolerar é fornicação ou adultério. Porque isso desonra o corpo de Cristo, desonra a igreja, contamina o que deve ser santo e corrompe o testemunho de santidade que a igreja deve manifestar. Irmãos, a igreja é santa e precisa continuar sendo santa, né? Senhor Jesus, outra coisa que a igreja não deve tolerar é a divisão. Divisão não é apenas uma divergência, não é apenas discordar. É um atentado contra o corpo de Cristo. Pois quem retalha a unidade da igreja está atentando contra o próprio Senhor. Irmãos, causar divisão na igreja é dividir o corpo de Cristo. Não é só separar os irmãos. Irmãos, isso é muito sério. É a gente mutilar Jesus. Outra coisa que a igreja não deve tolerar é a negação de Cristo e de sua obra redentora. Porque isso anula a única base da nossa salvação e a razão da existência da nossa fé. Sem Cristo e sua obra não existe igreja nem a salvação. Então, não tem como a igreja tolerar isso. Não tem como a igreja tolerar alguém falando mal de Jesus e de sua obra. Falando que Jesus não existe, que a obra dele é uma farsa. Por quê? Porque se for assim, todos nós estamos perdidos ainda. Senhor Jesus, irmãos, fora essas coisas, o nosso coração precisa ser largo. Nosso coração precisa acolher a todos, né? Senhor Jesus, né, se chegar alguém aqui falando que acha que tem que guardar o sábado, amém, é bem-vindo. Pode guardar o seu sábado. Se chegar alguém aqui falando que não pode comer carne, só tem que comer legumes, amém. Continue no seu
veganismo, no seu vegetarianismo. Amém. A igreja não pode retaliar essas pessoas, não pode expulsar essas pessoas. É bem-vindo. Né? A questão do batismo, se é por imersão, aspersão, amém. Essas coisas, irmãos, são secundárias. Mas o que tira a santidade da igreja, isso a igreja não pode tolerar. Né? A igreja que Cristo morreu para gerar não pode morrer por nossas preferências. E que Deus nos preserve unidos nele, não em doutrinas, não em práticas, mas no próprio Cristo que nos fez um. Irmãos, todos esses aspectos da igreja mostram a importância da unidade. Irmãos, quando nós somos um, nós estamos seguros. Amém? Jesus é o Senhor.